Olá, gente, tudo bem? Então, vamos começar de fato, né, o nosso curso de funções e gráficos, tá? A gente vai começar da mesma forma que começamos o nosso curso de geometria, falando de algumas noções primitivas e iniciando a definição de função propriamente dita, tá? Então, não tem como a gente falar de funções e gráficos sem antes relembrar algumas coisas, tá? A primeira dela é o que é um conjunto, tá? Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos, e esses objetos a gente chama de elementos, tá? Isso é uma noção bem primitiva, eu acredito que vocês já tenham visto isso na disciplina de elementos 1, tá? Por exemplo, o conjunto das vogais, os elementos são as vogais. Nós podemos ter o conjunto dos algarismos romanos, podemos ter o conjunto do sistema solar, tá? Dos planetas do sistema solar, ou o conjunto dos naipes das cartas de um baralho, tá? Então, a gente pode ter conjunto de todas as naturezas, das mais distintas possíveis, tá? E aí, quando a gente estuda conjunto, uma pergunta que surge imediatamente, naturalmente, é se a gente pode relacionar conjuntos. E o que é relacionar? Tá? São perguntas que surgem. No dia a dia, a gente relaciona conjuntos? A gente faz essa associação no nosso dia a dia? E ao pensar nessas questões, vem alguma relação na sua cabeça, alguma coisa que a gente sempre faz, que é uma relação de dois conjuntos? Isso vem à cabeça de alguém, por exemplo? Pense nisso, depois você comenta nessa aula, para a gente ter uma ideia do que é que você pensou. Tá? Então, por exemplo, todos os alunos do IFP, eles são relacionados a um número. Na verdade, eu botei número, mas é uma sequência de números e letras que representa a matrícula. A gente chama de número de matrícula, mas é uma sequência de algarismos que representa a sua matrícula. Então, todo aluno é relacionado a uma sequência de algarismo que a gente chama de matrícula no instituto. Então, olha só, cada aluno do instituto ele é relacionado a seu número de matrículas. Nós estamos relacionando dois conjuntos, um conjunto de aluno e um conjunto maluco formado de algarismos, letras e números, tá? Que a gente chama de matrículas. Todos os brasileiros têm um número de CPF, tá? Então, nós estamos relacionando pessoas a números, tá? Novamente, aqui, pessoas a números. Toda empresa tem um CNPJ, então agora nós estamos relacionando empresas, um conjunto de empresas, também é um conjunto numérico, tá? Toda agência bancária tem um número associado, tá? Então, se você tem você se trata, caso você esteja falando do Banco do Brasil, por exemplo, toda agência do Banco do Brasil tem um número associado a ela. A minha agência, por exemplo, é a 3350 dígito 2, é uma agência da minha cidade. Tá? É uma agência do Banco do Brasil, da minha cidade. Então, todo cliente nessa agência tem um número de conta associado. Tá? Você tem uma conta lá, sua conta também tem um número. Então, ao cliente Rui, temos associado uma conta, que também é numérico, tá? Ou alfa, ou letra, tá? Nesse caso, tem contas que têm o dígito X, tá? Eles usam o X para representar o algarismo após o dígito, tá? Então, aqui são várias associações que a gente faz, várias relações que podem ser de pessoas para números, de números para para uma característica e etc. Toda pessoa tem, por exemplo, uma etnia associada, tá? Quando a gente vai tirar o título de eleitor, eles perguntam se você é pardo, negro, enfim, todas as opções de etnia. E você é associado a uma dessas etnias, por exemplo. Toda pessoa também tem uma naturalidade. Eu sou do estado do Piauí, da cidade de Picos, por exemplo. Então, nós estamos sendo associados, ora a números, ora a característica, ora a estado ou cidade em que nascemos, tá? Então, essas relações, elas são extremamente comuns no seu aparecimento na prática diária, no nosso dia a dia, em todos os contextos possíveis que você pensar, tá?
Então, inclusive em outras ciências, tá? Inclusive na química, na física, sempre temos alguma associação entre uma característica e um número, entre uma substância e um número, e isso a gente vê direto, tudo isso é uma relação, tá? A gente pode formalizar esse conceito de relação formalmente. Para isso, nós vamos começar definindo o que é um par ordenado, tá? É uma noção primitiva que a gente consegue definir muito bem, tá? Então, para cada elemento A e cada elemento B, admitiremos a existência de um terceiro elemento, que a gente vai chamar de AB, tá? Para o par ordenado, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui a pressão, vou botar só 3. Pronto. Esse par ordenado AB, essa ordem ela tem que ser respeitada, tá? Ou seja, quando você denomina o par ordenado AB, para que outro conjunto, outro elemento CD seja igual a esse par AB, isso só acontece se A for igual a C e B for igual a D. Tá? Então, nós temos essa ordem, ela de fato faz muito sentido. Por que a gente tem que falar par ordenado? Porque um par, um conjunto de dois elementos, por exemplo, esse conjunto e esse, eles são iguais, tá, gente? Na notação de chaves que a gente usa para conjunto, não importa a ordem que você elenque os elementos, tá? Já no par ordenado, não. Essa ordem é extremamente importante e dois elementos, dois pares ordenados são iguais se cada entrada for igual na sua respectiva ordem, tá? Isso é importante. A gente, imediatamente, pode pensar no plano cartesiano. Por a nossa experiência com esse conteúdo, todo mundo já tem pelo menos uma primeira visão sobre ele. E o que é um plano cartesiano? Você considera dois eixos perpendiculares, os dois perpendiculares no zero, e esses dois eixos eles determinam um plano que eu vou chamar de alfa. Tá? Essa figura ela representa bem o que a gente chama de plano cartesiano. Tá? Nós temos o eixo x e o eixo y perpendicular e eles se encontram nesse ponto zero. Tá? Peguei uma figura colorida para a gente ficar mais empolgado. Tá? Chamaremos o eixo x, tá? Do eixo das abscissas, caso você queira chamar. Eixo x ou eixo das abscissas. O eixo y a gente também chama de eixo das ordenadas. Tá? A gente denota esse sistema por x ou maiúsculo y. Tá? É o plano x ou y, ou plano xy. Tá? A origem do sistema a gente chama de O maiúsculo. E o plano cartesiano todo a gente chama de plano de alfa. Tá? Mas essas considerações elas são bem pessoais, tem gente que não usa, mas eu particularmente uso. Tá? Então, esse pontinho do meio é a nossa origem, tá? Que é o ponto 0, 0. O primeiro ponto, o primeiro valor do par ordenado, a gente chama de abscissa do ponto, e o segundo, ordenada do ponto, isso remetendo a essa segunda forma de chamar tanto o eixo x quanto o eixo y. Tá? Mas isso é bem pessoal, não é todo mundo que usa. Então, vamos pensar no que seria um produto cartesiano. Então, imagine que você tem dois conjuntos não vazios, A e B, e a gente vai definir o produto cartesiano de A por B e vai usar essa letra, esse times, né, esse xzinho, que parece um símbolo de multiplicação, mas a gente está usando aqui com outro sentido, de cartesiano. E a gente vai representar esse conjunto por os pares ordenados x e y, onde x pertence ao primeiro conjunto A e y pertence ao segundo conjunto, que é o B. Tá? Então, quem é o plano cartesiano AB? O produto cartesiano, perdão, AB, é o conjunto do x e y, onde o x pertence a A e o y pertence a B. Tá? Então, eu trouxe um exemplo para a gente tentar representar. Se a gente quiser simplesmente representá-los numericamente, a gente consegue, na forma de chaves, está aqui todas as representações do plano cartesiano AB. Um exercício legal é você tentar fazer o BA. Tá? Quem é? Fica aí para você fazer em casa. Mas basicamente uma questão de associação. Você tem que pegar cada um
pega todos os pares ordenados possíveis, com a primeira entrada em B e a segunda entrada em A. Tá? Eu fiz um desenho para representar esse plano cartesiano. Observe que a representação do produto cartesiano, está dentro do plano cartesiano, mas é formada apenas por esses 6 pontinhos vermelhos aí. Tá? Então, o produto cartesiano desses dois conjuntos, ele é simplesmente esse pontinho, esse conjunto de pontinhos vermelhos. Eu trouxe um outro exemplo um pouco mais interessante, que trata do produto cartesiano de 2 intervalos. Eu acho que você já conhece essa notação de intervalo. Tá? E o produto cartesiano agora deu um retângulo. Por quê? Porque são todos esses pontos que estão aqui. Tá? Então, a figura está bem rachurada. O A vai de 1 até 4 e o B vai só de 1 até 2. Tá? Então, o produto cartesiano falado aí é nada mais, nada menos do que esse retângulo. Observe, gente, que se esses intervalos fossem abertos de um lado, fechados do outro, essa figura ia ser diferente. Do jeito que ela está aí, nós estamos considerando os vértices e as arestas e os lados desse quadrilátero, né? Então, dependendo da situação com que os intervalos são definidos, esses lados e vértices, eles podem não estar no conjunto, tá? Pode não pertencer ao produto cartesiano. Mas isso é uma coisa que eu acredito que você já tem em contato. Pensando nisso, a gente já consegue definir o que é uma relação, tá? Então, imagina que você tem 2 conjuntos não vazios, A e B. Tá? Nós vamos chamar de relação binária, ou simplesmente de relação de A em B, todo subconjunto R de A produto cartesiano com B. Então, imagina só que você faz o conjunto, que é o produto cartesiano de A com B. Esse conjunto é um conjunto cheio de elementos que são pares ordenados, tá? E qualquer subconjunto desse novo conjunto, que é o A cartesiano B, é uma relação. Professor, não entendi nada. Então, eu vou fazer já um exemplo para a gente entender melhor. Então, quando o par XY pertence à relação, a gente escreve XRY, para dizer que X está relacionado com Y. Tá? Ou seja, XY pertence a R se só se o X estiver relacionado com Y. Tá? Então, aqui tem um errinho, porque eu não consegui fazer no LaTeX, mas a gente diz que se o par não pertence à relação R, a gente escreve assim, ó, X não pertence não relaciona-se com Y. Ou seja, X e Y não pertence à relação se só se X não se relaciona com Y. Tá? Então, a gente tem essa notação de contraposição aí, simplesmente riscando o R. Tá? Eu trouxe um exemplo para a gente ver e a gente construir de certa forma. Então, se você considerar A e B como sendo esse conjunto, no caso eu escolhi conjuntos iguais, mas não tem problema. O que é uma relação? Uma relação é qualquer subconjunto desses elementos. Então, eu vou fazer um X em vermelho em alguns elementos, só para a gente entender. Então, peraí, antes disso, eu vou copiar essa figura para outro quadro, só que eu quero usar ela também. Então, vou copiar. Vou colar ela aqui também. E agora vamos voltar lá e vamos escolher uma relação. Por exemplo, se eu escolher, eu quero escolher alguns pontos. Eu vou escolher esses aqui, por exemplo. Então, esse R aí, esse R, qual subconjunto é esse R? É o 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Tá? Esse é meu subconjunto, essa é a minha relação. Existe outra forma de fazer essas relações serem representadas graficamente, que é o modo das flechas. Provavelmente vocês já ouviram falar.
Tá? Então, está aqui meu conjunto A, está aqui meu conjunto B. Vou escrever os elementos. Então, essa relação aí descrita acima, o que é que ela faz? Ela relaciona o 1 ao 5, relaciona o 2 ao 4, o 3 ao próprio 3, o 4 ao 2 e o 5 ao 1. Tá? Essa relação fez isso. Poderia ter outros? Poderia. As relações são qualquer subconjunto. Eu escolhi esses elementos dessa diagonal aí porque eu quis, tá? Mas a gente poderia escolher, por exemplo, esses aqui, ó. Vou escolher esses. Só esses, tá? Então, como é que a gente representa usando o sistema de flechas? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que são os elementos de A. De B está aqui, 1, 2, 3. Eu gostei assim. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que essa relação faz? Ela pega simplesmente o 1 e leva no 2, no 3, no 4 e no 5. Tá? Essa relação faz isso. Está tudo bem. As relações são qualquer subconjunto do produto cartesiano, tá? Do conjunto A por B. Tá? Não tem nenhuma regra específica. Qualquer subconjunto que você escolher é uma relação sem perda de generalidade. Se você olhar para o exemplo anterior, eu vou também copiar essa figura para usar no próximo slide. Se você olhar, por exemplo, para esse conjunto, perdão, esses conjuntos A e B, do jeito que foi definido, eles são, o produto cartesiano deles gera um quadrado, tá? Se você olhar o cartesiano do intervalo 1, 3 fechado, dos dois lados, por o mesmo conjunto, tá? Isso aí é um quadrado, o produto cartesiano é todo esse quadrado aí, inclusive a região interna, a região interior, ou seja, a rachura toda. Você pode pintar isso aqui todinho, e todo esse conjunto representa o produto cartesiano de A por B. Tá? A relação que está descrita aí é o conjunto dos pontos onde o x é igual a y. Tá? Então, se você olhar com bons olhos, a relação é somente essa diagonal. Então, o R é somente essa diagonal. Quem é o cartesiano, o produto cartesiano A por B? É todo o retângulo com todo o seu interior, aresta, vértices e lados. Só que o R é simplesmente só essa diagonal que está aí, tá? Então, nós temos esse subconjunto. De fato, o R que é só a diagonal, está contido nesse cartesiano AB, tá? A gente poderia pensar de outro jeito. Imagina o mesmo produto cartesiano, mas pense que você quer, por exemplo, que o y seja igual a 1 sempre. Tá? Você quer que R seja, por exemplo, o conjunto dos pares ordenados x e y, tais que o y seja igual a 1 sempre. Então, se você for escalar na relação dentro do produto cartesiano, que é o conjunto maior, essa relação ela está simplesmente aqui. Ó. Então, esse é o meu R. Então, novamente, o R está dentro do produto cartesiano. Então, observe que não tem uma regra, basta que você pegue um subconjunto qualquer. Você poderia pegar o subconjunto do jeito que você quiser. Tá? Então, toda relação ele tem um domínio e uma imagem. A gente chama de domínio, de R, o conjunto D de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Tá? Então, como você toma como R é um subconjunto dos pares ordenados desse produto cartesiano, o domínio são todos os primeiros elementos pertencentes a R. Tá? Por contrapositiva, a gente
Por outro lado, perdão, a gente consegue definir outro conjunto, que é o conjunto chamado de imagem, de R, ou simplesmente IM. A gente usa D para domínio e M para imagem. É o conjunto de todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, quando a gente fala de domínio e imagem de uma relação, a gente está olhando simplesmente para R. Tá? A gente está olhando somente para os pares ordenados da relação. Então, os primeiros elementos são os elementos do domínio, formam o conjunto domínio, e os segundos elementos formam o conjunto imagem. Tá? Então, a gente tem uma definição de domínio e imagem para a relação. Tá? Então, eu deixei 2 slides aqui, por exemplo, porque, por exemplo, se você voltar aqui nessa relação, quem é o domínio aí, por exemplo? O domínio é 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? E a imagem é 5, 4, 3, 2, 1. Nesse exemplo em particular, a imagem é igual ao domínio. Tá? O domínio aqui é quem? O domínio é 1, 2, 3, 4, 5. E a imagem também, tá? É 1, 2, 3, 4, 5. Nesse próximo exemplo, o domínio é quem? É só 1, tá? E a imagem é quem? É 2, 3, 4, 5. Tá? Pela forma que foi definida, domínio e imagem, o domínio são os primeiros elementos dos pares ordenados, né? De todos os elementos da relação. Quem é a relação toda? A relação toda é só 1 e 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5, tá? Então, os primeiros elementos só tem 1 e os segundos elementos só tem 2, 3, 4, 5. Então, é mais ou menos nessa pegada que a gente olha para o domínio e imagem das relações. Aqui, o domínio é todo A, tá? E a imagem é todo B. Já que o domínio é todo A e a imagem é só o 1, tá? Aqui, nesses 2 exemplos, a gente não consegue explicitar todos os elementos da relação, tá? Porque eles são infinitos. Mas a gente consegue pensar um pouco e perceber que aqui todos os elementos de Y são associados a alguém, pelo menos a uma pessoa, né? E todos os elementos de X saem para algum lugar. Ou seja, todos estão na relação. Tá? Então, com isso, a gente entende razoavelmente o que é uma relação. É possível, gente, falar também sobre relação inversa. O que seria uma relação inversa? Uma relação inversa, se você tem uma relação, por exemplo, de A em B, a gente vai definir RA-1 como sendo a relação inversa, tá? O conjunto dos YX, pertencente ao produto B cartesiano A, onde X e Y se relacionam, tá? Então, você tem que ter uma relação de antemão. Tá? Então, se você olhar com bons olhos, RA-1, do jeito que foi definido, é um subconjunto de B cartesiano A. Logo, se você quiser olhar para RA-1 de forma diferente, ele também é uma relação de B em A. Tá? Então, essa relação de B em A é uma relação também, como as que a gente acabou de ver, e a gente chama ela de relação inversa à relação R que a gente tinha antes. Tá? Como se trata de relação, todas as definições faladas anteriormente, elas continuam valendo, só o que vai mudar é o que é domínio, o que é imagem, mas é tudo seguindo as definições anteriores. Você olha RA-1 como uma nova relação. Tá? Então, YX pertence a RA-1 se só se XY pertence a R. Tá? Então, a gente usa essa ideia de par ordenado para falar de relação. Com isso, a gente, conhecendo as relações, a gente pode definir uma relação que tem uma particularidade e que é extremamente importante para o nosso estudo, para a matemática como um todo, tá? Que é a definição de função. Uma função, de antemão, ela é uma relação, tá? Só que ela é uma relação um pouco
especial, que satisfaz algumas coisas. Então, vamos entendê-la, tá? Então, imagine que você tem dois conjuntos A e B não vazio, uma relação F de A em B recebe o nome de função, ou função definida de A em B, ou uma função em A com imagens em B, se e somente se, para todo elemento X que você pegar em A, existir um só elemento Y pertencente a B, tal que esses dois elementos se relacionam. Tá? Então, esse conjunto A gente vai chamar de domínio da função. Agora, o domínio é todo A, tá? Domínio da função. O B a gente vai chamar de contradomínio da função, tá? Esse conjunto A a gente comumente chama de conjunto de entrada, tá? De onde partem as flechas, tá? Conjunto de entrada. O conjunto B a gente chama de contradomínio ou conjunto de chegada, né? Onde chegam as flechas. E a gente chama, em particular, o conjunto imagem, um subconjunto de B, que tem elementos de A relacionado a ele. Tá? Então, a gente representa por IN o conjunto de elementos Y que estão em B, para os quais existe um X em A, que X se relaciona com Y. Tá? Então, por hora, a partir de agora, nós vamos sempre usar o A e o B, subconjunto dos números reais. Tá? Porque para a gente agora é interessantíssimo, torna a ser interessante, que a gente sempre relaciona conjuntos numéricos. Vocês vão ver que nosso estudo é bem amplo sobre funções e, basicamente, estudar funções reais é o que nos interessa. Tá? Então, observe que, por hora, muitos já devem estar se questionando. Professor, por que o senhor está usando essa notação estranha? A gente estudou função a vida toda e não é essa notação. E a resposta que eu vos dou é que a gente, por hora, está relacionando uma função ainda como uma relação, tá? Mas já nós vamos definir. É uma notação própria para a gente usar de funções, e aí, a partir de agora, durante todo o nosso curso, nós vamos usar sempre essa notação de função. Tá? Então, para ser função, resumidamente, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos satisfazer duas condições. A primeira, que todo elemento do domínio deva participar de algum par, ou seja, tem que ter um representante no contradomínio, uma associação, e é necessário que cada elemento do domínio participe apenas de um único par da relação. Ou seja, a definição de função ela é um pouco ampla, ela é um tripé. Nós temos que ter um domínio, nós temos que ter um contradomínio e temos que estabelecer uma relação que, para cada elemento do domínio, nós tenhamos apenas somente um representante no contradomínio. Tá? Então, resumidamente, uma função é isso. É uma relação que satisfaz essa propriedade. Todos os elementos do conjunto de entradas têm que ter um e somente um representante do conjunto de saídas. Tá? Então, a gente pode usar, por exemplo, o esquema de flechas para entender o que é que isso quer dizer. Por exemplo, se você tem um conjunto de entradas e um de saídas dessa forma, o que é que diz, o que é uma relação entre esses dois conjuntos tem que satisfazer para ser função? Todos os elementos do conjunto de entradas, que é de onde partem as flechas, tem que ter um representante no conjunto onde chegam as flechas. Tá? Então, esse desenho, por exemplo, essa relação aqui representa uma função. O que não pode acontecer é os elementos de onde partem as flechas não podem sobrar. Nesse caso aqui, não temos uma relação. Por quê? Porque sobra elementos no domínio, que é de onde saem as flechas, tá? E também não pode acontecer
de um elemento ter mais de um correspondente. Então, isso aqui não é função, nem esse aqui também não é função. Por quê? No primeiro caso, temos um elemento do domínio sem correspondentes. Isso não pode acontecer. No segundo caso, temos um elemento do domínio com 2 correspondentes. Isso também não pode acontecer. Alguém poderia me perguntar, se essa aula fosse ao vivo, professor, e o contradomínio? Não tem nada que ele deva satisfazer? A resposta é não. No contradomínio pode sobrar gente, no contradomínio pode ter gente com 2 flechas, mas para ser função, no domínio, a gente sempre tem que ter um elemento, todos os elementos associados a alguém do contradomínio, e essa associação deve ser única, um só elemento. Tá? A gente também representa esses gráficos no sistema cartesiano, e a gente consegue identificar o que é função ou o que não é função. Tá? Então, aqui, por exemplo, se você desenha um gráfico assim, ó, o domínio sendo esse, esse é o domínio, observe que todos os elementos do domínio têm um representante, ó. Pode subir que você encontra ele. Tá? Então, isso aqui, no caso, nesse caso, é uma função, tá? É uma função. E a gente chama esse desenho do gráfico da função, tá? Existe, inclusive, uma notação, gráfico da função, ou simplesmente GRF, ou gráfico da função. Essas notações, elas são bem amplas, tá? Um caso que não é função, por exemplo, é se você tentar associar assim, ó. Onde esse aqui, esse conjunto de baixo aqui é o domínio. Tá? Por que esse não é função? Porque cada elemento do domínio, ou alguns, não são todos, esse aqui, por exemplo, só tem um representante. Ó. Esse ponto aqui do domínio só tem esse representante que está aqui. Mas esse ponto do domínio tem 2, ó. Não pode. Tá? Para ser função tem que ter um e somente um. Tá? Então, olhando para gráficos, a gente consegue perceber também quando é função ou não, olhando para o gráfico cartesiano. Por exemplo, esse aqui, ó, esse gráfico não é função também, porque qualquer elemento aqui do domínio vão ter, se você considerar o domínio só esse braço aqui, eles vão ter 2 correspondentes. Tá? Novamente, não é. Se você olhar o domínio como sendo todo o eixo, esses elementos à esquerda da parábola deitada, eles não têm sequer um correspondente. Tá? Se você olhar, por exemplo, o domínio, vou ter exemplo 1, 2 e 3. Nesse exemplo 2, se você considerar o domínio todos reais, eles vão ter vários elementos que nem têm correspondentes. Tá? Então, por mais um motivo, essa função não seria, esse gráfico não seria o gráfico de uma função. Tá? Essas particularidades a gente vai ver durante o nosso curso, em vários momentos, tá? Não se preocupe que não vai faltar tempo para você tirar suas dúvidas. Tá? A partir de agora, nós vamos estabelecer algumas notações para a função que vão simplificar nosso trabalho, em vez de ter que ficar falando de par ordenado sempre, e que vai fazer com que a gente esqueça as relações que não são funções. Para a gente agora, só vai ser interessante estudar as relações que são funções. Então, a gente vai usar a seguinte notação, que é essa F com F de A em B, tá? A gente costuma ler rápido assim, F é uma função de A em B. E aí fica claro quem é o domínio, que é A, quem é o contradomínio, que é B, para representar uma função que sai de A em B. Tá? Geralmente, existe uma sentença para se encontrar o Y. Como assim, professor? Para cada elemento do domínio, não temos que ter um representante no contradomínio? Normalmente, para as funções que a gente vai estudar a partir de agora, existe uma forma de associar, uma regra de associação. E essa regra, normalmente, ela depende do elemento da entrada, depende de X. E a gente
vai representar essa regra por y igual a f de x. Já eu vou dar alguns exemplos e vai ficar claro para vocês. Fica subentendido que o domínio é o A todo e que o contradomínio é o B todo, tá? Quando a gente escreve assim, fica subentendido isso. E que se A e B pertencem a essa relação, que é uma função, a gente vai usar f de A para representar a imagem de A, ou seja, f de A igual a B. Tá? O B seria a imagem, né? A gente vai usar f de A para representar essa imagem de A, que é o B. Tá? A gente vai usar comumente f de A para representar a imagem de A. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar uma função de R em R, e a regra de formação é 2x mais 1. Tá? Então, o que é que essa função faz? Se você tentar usar o esquema de flechas, eu não vou representar todos os números reais, é claro, porque eles são infinitos. Mas vamos pegar 3 pontinhos aqui, só para a gente ver o que é que acontece. O que é que acontece? O 1 vai em quem? 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. O 2 vai em 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. E o 3 vai em 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Tá? Então, essa regra, a grosso modo, ela faz isso. Se você tentar representar no plano cartesiano, cada ponto, aqui, por exemplo, 1, ele vai ter um correspondente. A gente fez esse aqui agora, 3. Perdão, esse 3 era para estar aqui. Se a gente olhar para o 2, ele vai estar relacionado com o 5, que está mais aqui em cima. Tá? Então, esse gráfico, a gente pode tabular vários pontos. E depois a gente vai entender, vai aprender, eu já sei essa informação, esse gráfico vai ser uma reta assim, mais ou menos assim. Tá? Não está bem reto, mas mais ou menos assim. Tá? Então, a gente vai estudar diversas funções que a gente vai ter essas regrinhas, por exemplo. Você pode tentar brincar de fazer essas flechinhas. Imagino que eu pegue só o R+, tá? E eu defino a regra como sendo a raiz de x, por exemplo. Tá? Isso é uma função. Eu estou dando domínio contra domínio e estou dando a regra de associação. Outra função que pode acontecer, por exemplo, imagine que você queira de R até de R em R também, você associa assim, x ao quadrado mais 2x. Tá? É outra regra, outra função. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem de entender primitivamente de uma função é isso. Na próxima aula, eu vou trazer alguns conceitos que também são importantes, em cima de funções ainda, que são conceitos primitivos, e após isso, a gente vai começar a estudar especificamente cada tipo de função. Tá? Mas o que a gente tinha para a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, a gente pode tirar na nossa primeira aula ao vivo, que vai a ser marcada ainda. Um abraço a todos, uma boa tarde.